Graça e paz, meus amados irmãos. Antes de mais nada, eu quero estender minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos que de forma tão maravilhosa, tão calorosa, tão gostosa, recebeu a minha família aqui neste dia. Agradecer a Deus aí pela vida do reverendo João Carlos, sua esposa, mulher dedicada. Pensa numa mulher guerreira, tá ali, tá, gente? Dá conta desses quatro, é ela mesma. Admirável. Então, que Deus continue a sustentar a família do João. Agradecer a Deus aí o bom momento de comunhão hoje, na hora do almoço. Que momento agradável. Louvado seja Deus pela vida do presbítero que nos acolheu lá em sua casa, pela sua família. O desejo do meu coração é que Deus continue a abençoar esta igreja, derramando da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Passando pela serra, pode dar uma chegada lá, sempre tem aquele cafezinho, né? A gente está pronto para servir os irmãos. Nós, como foi dito, estamos já há 16 anos na Igreja Presbiteriana Bethesda. Ela fica localizada em Fel Rosa, uma igreja com muitos desafios, e por isso, então, peço que os irmãos, sempre que lembrar de nós, ore por nós, tá bom? Hoje pela manhã nós falamos sobre a importância de termos fundamentos, bases, princípios, né, que sustentam uma família feliz, uma família próspera, uma família que vive o discipulado na prática. O tema do mês, qual que é? Família. Melhorou muito. Até o final do mês vai ficar um coral lindo. Família, um lugar de você viver a palavra de Deus e por ela, então, transformar o seu ambiente familiar. Eu quero convidar você para a nossa meditação nesta noite, abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 7. Versículos 24 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quero convidar você a orar mais uma vez. Peça para Deus falar ao seu coração através da exposição da palavra. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti e edifique a sua igreja nesta noite. Sim, ó Deus, suplicamos a ação do Espírito Santo, aquele que sonda e conhece o nosso coração, para que Ele, conforme a Tua vontade, aplique a palavra do Senhor
a cada vida aqui presente. Sim, ó Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos edifique por meio desta bendita palavra, viva palavra, para que possamos ter um lar transformado cada dia mais pelo Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na minha pequena experiência de caminhada como pastor, cuidando de vidas, cuidando de família, eu tenho percebido que a vida, ela não é uma matemática exata. Não é. Talvez você já também percebeu isso. Você faz isso e automaticamente você vai alcançar isso. Nem sempre é assim. Eu tenho algumas experiências na nossa igreja de pessoas piedosas, pais piedosos, pais que amam ao Senhor, pais que são dedicados à obra do Senhor, pais que são dedicados a uma vida de oração, pais que fazem de tudo o que pode para proporcionar uma vida aos seus filhos. Eu vejo avós dedicados, eu vejo jovens que muitas das vezes são dedicados à obra do Senhor a despeito dos seus pais. E mesmo com toda esta dedicação, mesmo com todo esse envolvimento, mesmo com toda essa expressão de serviço, de devoção a Deus, nem sempre eles colhem frutos que se esperam a observar uma vida como essa. Eu vejo filhos rebeldes, filhos desinteressados, mesmo com todo o exemplo do pai. De maneira que eu percebo que a vida, ela não é uma matemática exata. Você não tem o controle. Ainda que vivamos numa época onde desfrutamos de muitas orientações, de acesso, de muitas coisas que nos ajudam, nem sempre a vida segue o curso que nós gostaríamos. Nem sempre. Nós percebemos claramente que ainda que sigamos os passos certos, nem tudo dá certo. Aqui e acolá, as tempestades aparecem. Elas batem à nossa porta. Jesus vem numa série de ensinos aos seus discípulos. E ele chega na conclusão do Sermão do Monte. E é o texto que está proposto para nós nesta noite. Sim. E Jesus não completa o sermão com uma promessa de sucesso. Não é isso que Jesus faz, mas ele traz um alerta, ele traz um despertamento à vida. E mostra que a vida não é uma equação previsível. A família, assim como a fé, ela deve ser construída, mas não automatizada. Ela não pode ser enquadrada dentro de parâmetros, porque a vida, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. E percebemos isso claramente no exemplo das famílias que nós acompanhamos. Mas uma pergunta é necessária. Onde estamos construindo a nossa família? Ou onde estamos construindo a nossa casa? E aqui há duas possibilidades: na areia ou na rocha. Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte, ele conta essa parábola de confronto
uma parábola que exige dos seus ouvintes uma decisão. Ele apresenta dois construtores, ele apresenta duas fundações, ele apresenta duas casas e só um teste. E qual é o teste? A tempestade, os ventos fortes, as adversidades da vida. Essa passagem segue aquele modelo literário de uma parábola de comparação, uma parábola comparativa. Ela é típica dos escritos de Provérbios, onde há as comparações. Os contrastes aqui são claros para nós. Jesus usa verdades morais e espirituais. Ele fala do homem prudente, mas também apresenta o homem que não é prudente. Jesus apresenta aquele que obedece, aquele que ouve e obedece, como sendo esse homem prudente, e aquele que não ouve e aquele que ignora a palavra, como sendo o homem imprudente, insensato. E assim como nós vimos, nesta manhã de domingo, a mesma ideia de Deuteronômio 6 está linkada aqui. Nós temos que unir aquilo que ouvimos com aquilo que fazemos. Unir aquilo que ouvimos com aquilo que obedecemos. Então aqui também, ouvir sem obedecer é construir sobre a areia. É viver religiosamente, mas sem transformação, sem mudança, sem arrependimento, sem quebrantamento diante da verdade de Deus revelada a nós. Então essa parábola é mais do que um apelo individual, muito mais do que isso. Essa parábola serve como um chamado coletivo, e especialmente às famílias, para construírem suas vidas sobre a rocha. Rocha essa que é Cristo e a sua palavra. Neste contexto, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre como uma família pode estabelecer os seus fundamentos na rocha. Família como um lugar primordial de discipulado e de transformação, aonde a palavra de Deus não apenas é ouvida, mas ela também é vivida. O que muda não é o que você sabe. O que muda é o que você faz com aquilo que você sabe. Isso que vai mudar. Isso que vai transformar a sua família, transformar a sua vida. E se é verdade que muitas famílias, eu acredito que sim, enfrentam tempestades diversas, então precisamos mais do que conselhos práticos. Nós precisamos de um fundamento firme, E é exatamente isso que Jesus nos oferece nesse texto. Princípios profundos que sustentam lares transformados. Então nós vamos ver nesta noite, o desejo do meu coração é que você saia daqui podendo edificar a sua família para resistir os dias maus que a Bíblia fala. Para resistir às tempestades, não somente ouvindo, mas praticando as verdades de Cristo. Então eu passo a compartilhar com os irmãos nesta noite alguns princípios.
E o primeiro princípio que você precisa levar e colocar em prática na sua vida é o princípio de ouvir e praticar. Eu estou sendo incisivo nisso, porque eu creio que isso pode mudar a sua história. Isso pode mudar a história da sua família. O que é importante não é o que você sabe. Tem muito teólogo que sabe muito sobre a Bíblia, mas que a vida não tem transformação. Porque ele sabe, mas não pratica. E o desafio é prática da palavra de Deus. Primeiro princípio, então, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Jesus, concluindo o Sermão do Monte, ele faz um convite e, ao mesmo tempo, ele traz um alerta, ele traz uma promessa. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A imagem aqui é clara, talvez você nem tenha dúvida do que Jesus está falando. A imagem é clara. Transformação verdadeira não começa só com ideias, mas com ações. Ações. O discipulado cristão, especialmente dentro do contexto de um lar, é uma construção contínua, feita sobre o firme fundamento da obediência à palavra de Deus, à palavra de Cristo. O verbo ouvir em Mateus 7, 24, não descreve uma mera percepção auditiva, como chama de Deuteronômio, mas uma atenção receptiva com disposição a responder à palavra. Sim, o verbo praticar, utilizado aqui no grego, implica continuidade e compromisso. Parece que eu estou dizendo as mesmas coisas da parte da manhã, mas isso é de propósito, porque é algo que muda a nossa história. Jesus está dizendo que sabedoria não é só saber o que é certo, mas sabedoria é saber o que é certo e viver com o que se ouviu. Colocar em prática aquilo que tem se aprendido. Quantos sermões, quantos estudos, quantas escolas bíblicas dominicais, quantas coisas, quantos livros. Não falta para nós, irmãos, a mensagem. Falta para nós é a prática. O desafio está na prática. O prudente é aquele que integra a verdade no cotidiano, na vida, construindo sobre a rocha firme que é a palavra de Deus. A ênfase de Jesus na obediência à sua palavra aponta para a suficiência, para a autoridade das Escrituras. Nós sabemos da doutrina. Nós temos uma boa doutrina. Sola Escritura ensina essa doutrina. Que somente a Escritura, somente a palavra de Deus, ela é norma infalível para a nossa fé e prática. Somente ela. Somente ela. A formação espiritual da família não deve estar apoiada no modismo pedagógico, não deve estar apoiada nas tradições humanas, não deve estar apoiada naquilo que nós aprendemos pelas redes sociais, muitas das vezes por autoridades que não são autoridades, mas ela deve estar fincada, alicerçada na palavra viva que ensina, corrige, transforma a vida. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus
e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já sabe disso, que a palavra de Deus ela é poderosa. Tudo vai passar, mas essa bendita palavra permanecerá de pé. Ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de salvação, ela é fonte de santificação para as nossas vidas. Ah, meus amados irmãos, Jesus confronta um tipo de relacionamento prático que valoriza o saber, mas negligencia a ação. Se não vejamos, o que admiravam os ouvintes de Jesus? Diz o versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, conhecimento, sabedoria. Por que eles estavam maravilhados? Porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava e praticava. Por isso ele tinha a autoridade. Já dizia os filósofos como Aristóteles, a virtude só se prova na prática. Só se prova na prática. Mas Jesus vai muito além. A sabedoria autêntica é revelada por Deus e conduz à vida. Ou seja, não basta pensar corretamente. Não basta você pensar corretamente. Mas você precisa também viver corretamente. No contexto do lar, isso significa que pais e filhos não apenas discutem valores cristãos, mas encarnam, vivem os valores cristãos, como perdão, como serviço, como amor sacrificial. Na vida familiar, é comum que os membros conheçam princípios de valores bíblicos, mas a transformação acontece quando esses princípios se tornam hábitos vividos a cada dia. O lar é o discipulado quando o pai perdoa de forma visível, a mãe serve com alegria, e os filhos aprendem a confessar os seus erros. Os seus filhos não aprendem só com os seus acertos, só com o seu sucesso, só com as suas virtudes. Eles aprendem também quando você erra e se arrepende, e reconhece, e mostra a graça de Deus. A rocha não é um ideal abstrato, mas a prática fiel da palavra no dia a dia. Ouvir e praticar é o que fortalece a casa diante das tempestades. Podemos perceber isso, claro, nas histórias de uns personagens bíblicos, como Noé. Se não vejamos, Noé ouve uma instrução da parte de Deus. Olha, você tem que construir uma arca. Isso era uma ordem absurda no tempo de Noé. Seca. Eles nem conheciam chuva, muito menos tempestade. Então, aparentemente, é absurda o que Deus está exigindo de Noé. Mas mesmo assim, ele obedece. Talvez enfrentando zombaria. Talvez passando dias e mais dias sendo ignorado pelos seus. Mas ele resolveu obedecer. E por conta dele ouvir e obedecer, sua família não foi
destruída. Sua casa literal e espiritual foi preservada porque ele respondeu à palavra com fé ativa. Assim também, a minha família, a sua família, assim também as famílias hoje, ainda que enfrentam zombarias por conta da fé, por confiar na palavra, por viver por meio da palavra, mesmo assim, nós experimentamos estabilidade, porque sabemos que estamos fundamentados na obediência da palavra de Deus. Então não é o que você sabe. Eu acredito que você é muito bem instruído na palavra de Deus. É o que você tem feito com aquilo que você sabe. Deus fala para perdoar. Você tem perdoado? Deus fala para amar incondicionalmente. Você tem amado incondicionalmente? Deus fala para você servir, você tem servido? Deus fala para o marido amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. É nesse nível o seu amor pela sua esposa? Deus fala para a esposa se submeter ao marido. Como que está esse relacionamento? Deus fala para os filhos obedecerem aos pais. Deus fala para os filhos honrarem aos pais. Como que está esse relacionamento? Meus amados irmãos, a palavra ouvir e praticar é o primeiro princípio para a sua casa estar fincada na rocha. Está sendo construída na rocha. Senão, avançando, o segundo princípio é o próprio Cristo como fundamento. Rocha não tem como nós não pensarmos em Jesus. Ao comparar o homem prudente com aquele que constrói a sua casa na rocha, Jesus está evocando uma imagem fundamental na revelação bíblica, na teologia bíblica. Rocha é mais do que um terreno estável. É símbolo da própria fidelidade e presença de Deus conosco. Sim, no contexto do discipulado familiar, edificar sobre a rocha é estabelecer cada relação, decisão, prática sob o senhorio de Cristo. A Bíblia, rocha é frequentemente associada à salvação. Rocha é frequentemente associada à firmeza. Rocha é frequentemente associada à segurança. Se não vejamos, o Salmo 18:2 vai dizer: o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, é o meu escudo, a força da minha salvação, Ele é o meu baluarte, rocha, rochedo. Isaías 26:4 traz: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Não basta conhecer sobre a rocha. Não basta você conhecer a Jesus. É preciso fincar as estacas sobre ela, confiando em sua suficiência. No centro do ensinamento bíblico está o reconhecimento do senhorio absoluto de Cristo. Não é o que eu penso. Não é, irmãos. É o que Cristo fala. É o que Cristo fala. Esses dias, lidando com um conflito familiar, aconselhando a esposa, ela virou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho evidência nenhuma disso que eu estou falando com o senhor. Eu falei, mas as evidências são do meu coração. Eu falei, minha irmã, a palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso. O seu coração
é corrupto. Não seja levado pelo seu coração. Seja levada pela palavra de Deus. Sim. Jesus não é apenas um mestre de moral, irmãos. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Veja bem, por favor, o seu ensino não é opcional. O seu ensino é mandamento para nós. Mandamento. As famílias cristãs precisam viver sob esse senhorio, onde as decisões, afetos, práticas estão submetidos à palavra de Cristo. Como afirmam os próprios reformadores, a vida cristã é tota vita sob Deo. Toda a vida diante de Deus. Toda a vida diante de Deus. Jesus deixa claro, há uma verdade objetiva. Sim, uma rocha real. Não fabricamos nossa identidade, encontramos o nosso fundamento em Cristo, que nos revela quem somos e como nós devemos viver. Essa visão dá estabilidade, essa visão dá direção, essa visão traz cura, traz restauração, traz transformação de vida, especialmente em tempos de crise familiar. Construir sobre a rocha exige práticas espirituais constantes. Não são os grandes eventos que sustentam a sua família, não mesmo, mas as pequenas obediências diárias. Oração, leitura da palavra, confissão sincera, perdão mútuo, culto doméstico. Eu não estou falando nada que os irmãos não saibam. Essas práticas não são rituais vazios, mas são expressões de uma vida de fé que resiste às tempestades. Quando os pais modelam isso com integridade, os filhos aprendem onde está o verdadeiro alicerce. Lembram? De hoje de manhã eu falei que Moisés está dando o discurso porque o povo vai entrar na terra prometida. E eles entraram na terra prometida. Josué foi discípulo de Moisés. O povo entrou, o povo se complicou na terra prometida, ao ponto que no final do livro de Josué, ele faz uma declaração com uma convicção inabalável. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei, mas eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar caminhando com Deus. Sua declaração não foi apenas pessoal. A sua declaração representou um pacto familiar. Assim também, cada lar cristão deve escolher deliberadamente edificar a sua casa sobre a rocha. Você tem que tomar essa decisão. Aqui em casa, Jesus será o Senhor das nossas vidas. Não é sobre sentimentos, não é sobre costumes, não é sobre tendência, mas é sobre Cristo, a pedra angular, que tem sido rejeitada por muitos. Terceiro princípio é o princípio do teste da tempestade. As tempestades revelam
o fundamento. Quantas casas bonitas eu vi aqui hoje em Linhares. Arquiteturas lindas, coisas que nós admiramos. Mas como será o fundamento dessas casas? Como que está a base dessas casas? E é esta a reflexão. Porque Jesus conclui a parábola do homem prudente com uma imagem poderosa e uma imagem realista, tanto do homem prudente como do homem que é insensato. E a imagem que ele traz é a imagem de tempestade. A imagem que ele traz é a imagem de chuva, ventos, enchentes. Isso é inevitável, irmãos. Isso é inevitável. Atinge a todos, os justos e os injustos. A diferença não está na ausência de dificuldades, mas na fundação sobre a qual se constrói a sua casa, a sua vida. É na crise que se revela o verdadeiro alicerce. É na crise. Pode estar lindo, pode estar bonito, mas é no momento de crise. Quer seja uma crise financeira, quer seja uma crise conjugal, quer seja uma crise com os filhos, uma crise de saúde. É ali que vamos saber aonde está afincada a nossa família. Sim. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, disse Jesus. Ele está utilizando elementos naturais para ilustrar realidades espirituais e existenciais da vida humana. A tempestade simboliza pressões que enfrentamos, questões de enfermidades na família, de perdas, de injustiças, tentações, até mesmo perseguições. Aqui, meus amados irmãos, não se trata de um se vierem, mas se trata aqui quando vierem. Quando isso chegar à nossa casa. A casa sobre a rocha não é protegida da tempestade, mas permanece de pé, apesar da tempestade, apesar das lutas, das dificuldades. Temos aqui diante de nós uma doutrina muito sustentada por nós, perseverança dos santos. Doutrina essa que vai afirmar para nós que verdadeiramente aqueles que estão unidos a Cristo pela fé perseverarão até o fim, não por mérito, não porque é bom demais, não porque é melhor do que os outros, mas pela graça sustentadora de Deus. Deus que nos sustenta, Deus que nos fortalece. Por isso que o salmista diz, de forma muito clara para nós, é em vão todo o nosso trabalho, se o Senhor não edificar a casa. Por isso, entenda isso. Entenda que a tempestade revela, não destrói a fé. A tempestade traz à tona qual é o fundamento, mas não destrói o fundamento. A fé genuína jamais pode ser abalada. Famílias que estão em Cristo, sobre Cristo, podem até sofrer abalos, como sofre, mas não ruirão, porque Deus é quem sustenta esta família, Ele é o Senhor desta família. O cristianismo bíblico nunca foi um caminho de escape das adversidades, mas firmeza em meio às adversidades. Sim. Como escreveu C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala a nossa consciência, mas Deus grita na nossa dor. A dor na vida do cristão é como uma mola que lança o cristão para mais perto de Deus, para mais próximo de Deus.
O sofrimento, longe de ser um obstáculo, o sofrimento é um campo onde a fé é refinada. Talvez você possa estar passando por momentos difíceis na sua vida familiar. Deus está com você. Ele te sustenta. Ele é o Senhor sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer: e não somente isso, irmãos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que nós podemos nos gloriar nas próprias tribulações? Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Toda família enfrenta ou enfrentará suas próprias tempestades, crises conjugais, rebeldia dos filhos, desemprego, luta, desânimo espiritual do cônjuge, dos filhos. Todo mundo enfrentará em algum momento algumas dessas questões. Porém, a questão não é se enfrentaremos essas situações, mas se estaremos firmados em Cristo quando elas vierem, quando elas surgirem. Famílias que vivem o Evangelho, que é comprometida com o Evangelho, responde às crises com oração, com verdade, com perdão, com serviço mútuo. Vou confessar para vocês aqui um pecado que eu vivia praticando. Todo pastor fica preocupado com o início do culto. Minha esposa sempre foi uma auxiliadora e certo dia eu já estava angustiado com a hora e ela arrumando as crianças e tinha uma amiga nossa de Belo Horizonte lá na nossa casa e ela correndo para lá, para cá, e eu sentei no sofá já emburrecido, já chateado, não vão chegar atrasado, e quando eu fico assim, eu já me fechava, eu já me trancava. E ela corria para um lado, corria para o outro e tal, e eu já pronto, com a Bíblia debaixo do braço, vamos. E aquele dia nós saímos, eu bravo. E a nossa amiga assistiu tudo. Não falou nada. Conseguimos chegar a tempo no culto, tudo certinho. Fomos de férias, na casa dos pais, e a amiga estava lá. E aí ela falou assim... Nós entramos no assunto e eu estava falando como que eu ficava aborrecido com o atraso. Até hoje eu fico aborrecido com o atraso, ela sabe disso, mas eu lido hoje de forma diferente, né, que eu aprendi. Mas ela falou diretamente para mim, falou assim: você não ajuda sua esposa a arrumar seus filhos. Aquilo mexeu comigo. Você senta no sofá e espera ela. Você está vendo ela correndo para um lado para o outro, mas você não ajuda. Gente, quando eu vi aquilo, mexeu comigo. Porque a Bíblia nos ensina a ajudar um ao outro, a dar suporte um ao outro. E eu fui para casa pensando sobre isso. Que eu precisava ajudar a minha esposa. A gente tem que ajudar. Tem que ajudar. As tempestades, elas vão surgir. Como nós lidaremos com ela é que faz a diferença. E o último princípio, para nós encerrarmos, é o princípio da superficialidade. Veja, Jesus está concluindo o sermão com um alerta solene.
Suas palavras sem ser colocadas em prática é construir uma casa sobre a areia. A imagem aqui, irmãos, não é apenas uma metáfora arquitetônica, não é, mas uma advertência espiritual profunda sobre as consequências da fé sem obediência. O homem insensato, mencionado por Jesus, ouve o sermão, ouve o ensino, participa de palestras, participa de seminários, de encontro de casais. Ele escuta tudo, ele vai, mas ele não pratica, ele não obedece. Aqui é uma advertência espiritual para mim e para você. Uma advertência espiritual profunda sobre as consequências da fé sem obediência. Sem obediência. Sua casa, embora aparentemente sólida, ela carece de fundamento. Quando as tempestades da vida, as dificuldades, as tentações, as crises surgirem, essa estrutura pode ser abalada, desfeita, revelando a fragilidade e a superficialidade da sua fé. Uma fé superficial, uma fé que não transforma o lar, não muda, que não muda. A grande queda, como diz o versículo, grande ruína, simboliza não apenas falhas temporais, não somente, mas também a ruína espiritual e eterna daqueles que não vivem em conformidade com os ensinos da palavra de Deus. A Bíblia ensina que a verdadeira fé, ela é evidenciada por frutos visíveis. Tiago afirma isso para nós. A fé sem obra é morta. Morta. A ausência de obediência indica uma fé não genuína, uma mera profissão sem transformação de vida. A queda dessa casa representa o julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. Famílias que não são fundamentadas, sua vida não são fundamentadas em Cristo, sua vida não está em Cristo, enfrentam não apenas os desafios terrenos, mas também o perigo da condenação eterna. Sem um alicerce objetivo, como oferecido por Cristo, sua vida se torna vulnerável às incertezas, às crises existenciais. Jesus oferece hoje para mim e para você não apenas ensinamentos, não apenas desafios terrenos, mas também Ele oferece para nós um ensinamento profundo que mexe com aquilo que é eterno. Sem um alicerce objetivo, você está em risco. Então, nas próprias bases, na qual nós precisamos edificar a nossa vida, Jesus, Ele te propõe uma nova experiência na sua caminhada. Frequentar a igreja, ouvir sermão é bom, é ótimo, é maravilhoso, faça isso. Mas não é suficiente. Não é suficiente. É imperativo para mim, para você, para minha família, para a sua família, viver a fé no cotidiano, viver a fé na prática, perdoando, cultivando o amor, buscando a justiça, mantendo a devoção diante de Deus. Sim, meus amados irmãos, nós temos exemplos bíblicos.
A história de Eli e seus filhos servem de exemplos para nós. Tragicamente, eles viviam no contexto da religiosidade, mas eles não praticavam. A história deles mostra que eles eram sacerdotes, eles conheciam a lei de Deus, mas eles viviam de maneira corrupta e desobediente. Eli, por sua conivência, também foi responsabilizado. O resultado foi a morte de seus filhos, a captura da Arca da Aliança e a própria morte de Eli ao receber a notícia. Então, essa narrativa destaca as consequências devastadoras de uma fé sem prática, de negligência espiritual no lar. Mas Deus tem graça para nós, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Porque ainda que estejamos vivendo hoje com lares que muitas das vezes estão sendo edificados na areia, por conta da correria, por conta da busca do sucesso, por conta do moralismo, por conta de uma vida sem evangelho, por conta de técnicas de autoajuda, espiritualidade sem compromisso, que é o que mais nós temos assistido. Mesmo com aparência religiosa, lares podem desmoronar se a base não for Jesus, a rocha, a obediência, a prática da palavra. Jesus nos confronta. Não basta mencionar Deus em casa, não basta ter a Bíblia sobre a mesa, não basta frequentar cultos. O lar cristão é chamado a uma obediência viva, diária, integral. Hoje, diante de tantas vozes que competem por autoridade, mídias, ideologias, influenciadores digitais, Jesus quer lembrar a mim e a você que apenas sua palavra permanece. Família não são transformadas por métodos seculares. Famílias são transformadas quando elas são submissas a Cristo, ao senhorio de Cristo. Famílias são transformadas quando se ouve e pratica. Isso dá sustentação, isso dá base. Por isso eu te pergunto, como está a palavra de Deus em sua casa? Ela é lida? Ela é praticada? Ela é lembrada nas conversas, nas decisões? Ela é lembrada nos momentos de crise? Como você responde às tempestades da vida? Essas tempestades têm revelado que a sua casa tem fundamento em Cristo ou somente aparência? Você tem vivido como um discípulo para que a sua família também aprenda a seguir a Jesus, a viver para Cristo? Quero te lembrar que o discipulado começa em casa, numa obediência pessoal, independente da nação. Josué falou, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão deliberada. Cristo não quer apenas ser lembrado na sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã. Não. Ele deseja ser seguido. Ele deseja ser adorado. Ele deseja ser obedecido. A verdadeira transformação familiar ocorre quando Jesus não é só um ideal, mas é um fundamento da sua casa. Quando a sua palavra não é apenas citada, mas ela é praticada. Quando a fé não é só professada aos domingos, mas vivida na rotina, no perdão diário, no amor diário, na vida diária. Sim,
qual tem sido o fundamento do seu lar. Está sobre as areias das suas próprias ideias e vontades, ou sobre a rocha eterna? Eu te convido hoje a voltar para Cristo, ouvindo e praticando a sua palavra. Eu te convido hoje a experimentar uma transformação verdadeira. Que esse mês seja um mês de divisor de água na sua vida, na sua história familiar. Porque você vai ouvir os ensinos e vai praticar os ensinos. Que você possa viver em família e viver feliz. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Quero convidar o pastor João a orar por nós. Meus queridos irmãos, talvez você está enfrentando algum problema sério na família. Às vezes ninguém sabe. Casamento, com os filhos, rebeldia, aquele trato difícil. Às vezes você sofre. A gente conhece história de mulher que tem que implorar para o marido comprar até as necessidades básicas, daquilo que uma mulher precisa. Se você tem enfrentado dificuldades, vamos começar o mês da família orando por isso? Eu te convido a sair do seu lugar, vem para cá, nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pelo seu casamento. Alguém? Pode chegar para cá. Não tenha medo não. Eu aprendi há alguns anos com o reverendo Jeremias que quando Deus nos chama e a gente tem esse toque, vai e tome essa posição diante de Deus. Deus, ele tem uma bênção para nós, para aqueles que colocam e dão um passo à frente, dizem, eu preciso, eu dependo disso. Eu quero experimentar esse cuidado de Deus, essa bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha história. Vamos todos nos colocar de pé. Pai Santo, Todo-Poderoso, Pai querido, Criador dos céus, da terra, da nossa vida, da nossa história, que conhece com toda a certeza cada ponto, cada partícula do nosso seio, da nossa casa, da nossa família, Deus. Deus, o Senhor conhece os nossos enfrentamentos, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades veladas. O Senhor sabe, Deus, o que nós enfrentamos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nos casamentos, com os familiares. Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor conhece a nossa história. E nós, ó Deus, estamos aqui nesse instante, em especial esses irmãos que deram um passo à frente. O Senhor conhece, ó Deus, o que eles estão passando, o que eles estão enfrentando, a dificuldade que eles estão vivendo. E o Senhor é poderoso, Deus, para mudar completamente a história de cada um deles, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, nós precisamos do Senhor, nós conhecemos métodos, nós temos, ó Deus, sabedoria vinda deste mundo, dos livros, de muitas pessoas e vozes que nos falam, mas nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor que diz, como disse para Zaqueu, houve salvação nessa casa, houve transformação nessa casa, e nós, ó Deus, clamamos que haja transformação na vida desses amados irmãos. Que aquilo que eles têm enfrentado, as lutas que eles têm vivido, a dificuldade, ó Deus, que eles têm passado, aquilo, ó Deus, que eles necessitam de mais sabedoria, de mais entendimento, de mudança, ó Deus, dá a graça deles perceberem e verem a mão do Senhor mudando a história.
Tu és o Deus da história, o Deus que se importa conosco, o Deus que se inclina para ver o que se passa na terra, e o Senhor nos conhece, Deus, conhece a nossa família, e eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor transforme, ó Deus, os nossos lares, transforme a nossa casa, que na nossa casa, Deus, seja um lugar verdadeiramente um lar de discipulado e transformação, de mudança, Deus, real, verdadeira, que nós, ó Deus, possamos perceber o quanto o Senhor quer a paz na nossa casa, quer a paz no nosso lar. Deus, eu clamo por aqueles filhos de pais crentes, dedicados, comprometidos, como foi dito aqui nessa noite, mas que estão distante do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, traz esse filho de volta à tua presença, que esse coração, Deus, se quebrante e retorne para a obra do Senhor, para o seio da tua casa, para o serviço do Senhor. Dá, ó Deus, a esses pais a certeza de que podem confiar no Senhor, na tua palavra, naquilo que eles, ó Deus, durante toda a vida fizeram, buscando o Senhor, trazendo seus filhos, ensinando as Escrituras. Quebrante esses corações, ó Deus, e traz de volta. Pai, seja com aquelas mulheres que têm, ó Deus, ainda os seus maridos, ó Pai, distante do Senhor. Ó Deus, dá a essas queridas irmãs a graça de verem os seus maridos servindo ao Senhor, com alegria, com disposição, com entendimento. Faça isso, ó Deus, diante daqueles que têm enfrentado enfermidades no lar, muitas vezes a depressão e tantas outras enfermidades que afastam as pessoas da tua presença. Renova, Deus, a paciência, renova a expectativa, a esperança no Senhor, para que essas pessoas, ó Deus, não só sejam curadas, transformadas, mas possam juntos, ó Deus, junto com a família, estar aqui servindo ao Senhor. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado dia após dia, ó Deus, através daquilo que fazemos, ó Pai, com aquilo que nós sabemos. Que ao saber a tua palavra possamos colocá-la em prática para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido, bendito e glorioso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém. Deus continue nos abençoando. Pode se assentar rapidamente mesmo. Nós temos um lanche aqui do lado. Durante o mês da família, as famílias da igreja, cada domingo, juntam algumas famílias e preparam um lanche ali para nós termos esse tempo de comunhão. E você que está nos visitando, por favor, não vá embora. Participe aqui conosco. Nos dê a oportunidade de te conhecer melhor, de conversar um pouco contigo. E nós vamos nos despedindo aqui, ouvindo mais uma canção. Pastor André, muito obrigado por ter aceitado o convite, vim abençoar a nossa vida. João Manor, leva o nosso abraço para Hortência, para as filhas, para João Pessoa. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Deus continue nos abençoando. Pra nos salvar.
que Ele vive, posso